Graça e paz, meus amados. Para mim é muita satisfação estar aqui com vocês mais uma vez, para trazermos aqui a continuação daquele estudo que nós demos início na live passada, certo? Mas eu quero aqui lembrar, frisar para vocês que a live passada que estivemos, eu não estava sozinho. Acho que vocês lembram que estava eu, né? Nosso grande baixista Joãozinho e lá o nosso batera Sérgio. Ali era uma coisa à parte, certo? Não tem nada a ver com essa aqui de hoje. Essa aqui de hoje ela tem a ver com uma que eu dei anterior, né? Aquela que eu me referi, onde a gente ia começar uns estudos sobre aprender os métodos de interpretação, ok? Então, para quem não acompanhou, como sempre, eu vou sempre estar fazendo as mesmas recomendações. Você vai ter que voltar lá no meu canal, no meu Face aí, certo? Vai procurar lá essa primeira live, onde eu dei aquele início lá, apenas uma pequena introdução, né, para a gente poder iniciar os nossos estudos sobre interpretação bíblica. E eu me propus lá, né, a trazer alguns esclarecimentos sobre métodos de interpretação, né? Quais são os que são os mais adequados, quais são aqueles que se aproximam mais, né, de uma verdadeira hermenêutica sadia, que interpreta de maneira mais segura, né, de maneira mais fiel as escrituras, ok? Então, se você não assistiu, então você vai ter que voltar. Você volta aí no meu Face aí, você vai procurar lá que eu deixei ela salva, e aí você vai encontrá-la, ok? E já para aqui adiantando, hoje a gente vai dar início aqui, né, a uma das escolas que utiliza um método de interpretação bíblica, né? Eu falei aqui na aula passada que de tantos métodos que já se passaram, né, os dois que são mais utilizados nos dias de hoje é o método de interpretação alegórico ou o histórico gramatical, o literal, ok? E eu falei na aula passada que a gente vai analisar algumas questões para a gente poder dissecar a palavra. Eu acho que a palavra não é nem essa, né? Mas para a gente possa entender realmente, né, qual desses dois métodos eles são mais confiáveis de você utilizar, para que você possa ter mais entendimento ao ler as escrituras, ok? Então, essa aula de hoje a gente vai começar a trabalhar um pouquinho sobre o que ensina ou como eles utilizam e por que eles utilizam o método alegórico. Por exemplo, a escola teológica, a escola escatológica, que, por exemplo, que tem afinidade, né, com a posição pós-tribulacional, por exemplo. Então, por que eles são pós-tribulacional? Porque eles utilizam esse método alegórico. E ao utilizar esse método alegórico, realmente ele vai embasar as posições e a maneira como eles sustentam essa doutrina escatológica do arrebatamento, da volta de Cristo, ok? Tá de olho, né, Carlos Henrique? Valeu, Deus te abençoe e abençoe. Tamo junto, valeu. Olha só, entendeu? Então, por exemplo, existem alguns teólogos de nome, os caras são pesados, né, que têm muito conhecimento, né, a ponto de a gente dizer que os caras são eruditos. Mas, por incrível que pareça, eles são adeptos desse tipo de interpretação, né? E como a gente vai observar aqui, inclusive tem até alguns aqui, por exemplo, Oswald Alves, né? Oswald Alves é um grande teólogo e ele é adepto, né? Ele faz muito uso desse método de interpretação, mas ele mesmo vem dizer que esse método ele é muito perigoso, entendeu? Ele tem algumas partes que são escorregadias e que pode trazer danos ao ensino teológico. Agora, olha que coisa interessante, né? O cara é um erudito, o cara é um fera na teologia, porém ele é adepto desse método e ele mesmo disse que ele não é tão eficaz. Olha que contradição interessante a gente encontra nesse cara, ok? E tem outros nomes aqui de peso também, por exemplo, como o próprio Luiz Berkhoff, um grande teólogo reformado, mas ele também é adepto desse uso do método alegórico, que ele mesmo disse que isso é pisar em chão de areia movediça, ok? Mas a gente, para poder falar sobre esse método, vamos conhecer um pouco. Hoje, essa pequena aula aqui que a gente vai ter aqui, a gente vai conhecer o que é o método alegórico das Escrituras. A gente vai ver aqui os perigos que esse método aqui ele pode oferecer e por que os adeptos desse método, porque eles a utilizam, ok? Então, para a gente aqui começar aqui agora, a gente vai ver aqui uma definição pelo menos, né? Aqui tem muita coisa, eu vou sempre mostrar a vocês, né? Ó,
eu estou usando aqui esse velho livro de sempre. Não vai precisar estar mais repetindo, que os irmãos já sabem que quando aparece o livro aí para vocês, o nome está ao contrário, porque minha câmera aqui não tem um reverso, ok? Para aparecer de forma aí correta para vocês lerem, ok? Tinha algumas outras coisas que eu poderia aqui falar, mas eu vou amenizar, porque para não ficar muito extenso e não ficar muito chato, ok? E outra coisa também que eu quero deixar aqui claro também é que essa aulazinha simples, né, é uma coisa simples que eu apenas faço com o intuito de querer ajudar, né, de contribuir para que você possa ter mais conhecimento na palavra. Ela também vai ficar disponível lá no meu canal do YouTube, né? E eu quero também agradecer a vocês aí do canal do YouTube, né, vocês que estão se inscrevendo no meu canal, né? Eu não tenho nem como agradecer a vocês, né? E às vezes tem alguns camaradas aí, né, que não é bem adepto a essas posições aqui que eu defendo, né? E às vezes faz uns comentários aí meio pejorativos, né? Eu não tenho um papo na língua, eu vou até aqui falar aqui. Teve um camarada aí, meus amados, né? Meus irmãos inscritos no canal, né? Teve um cara que fez um comentário aí sobre a questão que eu fiz aí várias aulas refutando o pós-tribulacionismo, que é uma escola que é adepta desse método aqui alegórico, né? O cara ficou meio invocado com as palavras que eu falei aí. Aí eu não sei de onde foi que ele tirou, né, que ele disse que eu falei que Deus foi quem criou o dispensacionalismo. Cara, eu assisti o meu próprio vídeo umas 10 vezes e eu não encontrei em momento nenhum onde foi que eu falei que Deus criou o dispensacionalismo. Aí eu fui lá, meu irmão, você pode comentar, você está livre para comentar, fazer o comentário que você quiser, entendeu? Mas eu vou te alertar uma coisa, quem fala o que quer termina ouvindo o que não quer. Gente, vocês que são inscritos no meu canal, eu botei ferrando nesse cara. A princípio esse cara, né, ele já escreveu o nome dispensacionalismo errado. Então já provou que o cara não tem, né? Tô dizendo que ele é analfabeto, mas até que parece que nem sabia o nome, ele sabia escrever. Aí eu fui lá e detonei, irmão. Então é deixar claro para qualquer um, ok? Se você quiser fazer seu comentário, faça seu comentário crítico, pode fazer, meu irmão. Agora fique ciente que se for no intuito de querer denegrir, meu irmão, eu vou entrar rachando também, ok? Eu vou te retribuir na mesma moeda, apesar de que esse não é o que Cristo pede dos seus fiéis, que não devemos revidar na mesma moeda, não devemos retribuir o mal com o mal, mas sim o mal com o bem. Mas tem hora, cara, que sai do limite, tem hora que o campeonato não vai te segurar não, ok? Fica só essa dica aí, você pode comentar, né? Agora assim, se você não entende do assunto, não, então assista, né? Ou então faça alguma pergunta de alguma coisa que eu falei que você não entendeu. Mas se você... Eu estou falando isso não é para vocês do Facebook não, ok, meus amados? É para meus amigos aí inscritos e para esses caras que não são inscritos e que às vezes vão assistir e faz um comentário e não deixa nada de contribuição, né? Não contribui com nada. E você que faz comentário contrário, então faça o seguinte, meu querido, faça uma aula melhor e explique. Agora também se prepare para meu comentário também, que eu também vou entrar do mesmo jeito que você entrou, ok? Isso não é para, eu repito, não é para meus irmãos aqui do Face. Aqui é uma live simples, ok? Cada um tem a disposição para falar o que quer, da maneira que quer, né? Mas só que muitas vezes a resposta vem de uma maneira que você não vai querer ouvir, ok? Ficou bem claro? Então vamos voltar para cá. Vamos ver aqui uma definição de tantas que tem aqui. Vamos ver aqui uma definição de método de interpretação alegórico. Olha só. O nome do cara aqui é Ham. Ham, ele define, aqui é um grande teólogo, um cara topado, certo? Ó, não vou meter muito aqui a questão de dizer tintim por tintim de quem são os caras, que para quem eu estou falando alguns nomes aqui, a galera já conhece, então não precisa estar definindo, não, esse aqui é fulano, que é isso aqui, papai, a gente vai perder muito tempo, ok? Você, depois quiser pesquisar, você pesquisa aí, ou então se você quiser, você vai lá, você compra esse livro aqui, ó, mesmo você não sendo familiarizado com o que esse livro aqui ensina, mas é bom você ter vários materiais, ok? Olha que coisa interessante tem aqui, ó, cadê? Olha só, certo? Poxa, se eu tirar aqui vai cair tudo ali, ó, certo? Deixa eu mostrar aqui uma coisa a vocês. Por exemplo, ó, a maioria dos camaradas que defendem a posição, que utilizam o método alegórico, geralmente, eu acho que 99% da galera é tudo de linha calvinista, entendeu? Mas olha, para sua surpresa, olha o que é que eu tenho aqui, ó. Um comentário de Gênesis de João Calvino.
É porque eu estou aqui na frente, mas se você ver, tá vendo aqui, aqui onde está o meu aqui, ó. Aqui é aquela série de comentários de Calvino dos Salmos, são 4 volumes. Eu não tenho o volume primeiro eu não tenho. Aí eu tenho aqui o volume 2, 3 e 4. Ou seja, mas eu tenho outros comentários, eu tenho aqui material calvinista, cara. Entendeu? Aí vai aparecer uma contradição. Você está combatendo o calvinismo, mas tem material calvinista. Sim. Paulo ensina uma coisa interessante. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5 e no verso 21, Paulo diz: examinai tudo e retemos o que for bom, cara. Quem não sabe você que não tem coisa boa lá? Quem não sabe você que também que só tem coisa boa no arminianismo? Não, você tem que entender melhor essas coisas, ok? Para não ficar esse mal entendido. Quase que eu derrubo ali a gatinha da minha esposa. Olha a gatinha. Isso aqui, ó, é uma gatinha que a minha esposa ganhou. Ela ama essa gatinha. Então vamos lá. Definição do método alegórico. Ó. A alegorização é um método de interpretar um texto literário considerando o sentido literário secundário. Olha que coisa. Já é complicado aí, né? Ó. Mais espiritual e mais profundo. Aqui é uma pequena definição. Ou seja, até com o método alegórico ele defende, né? Que você vai pegar um texto. A ideia dos caras é essa, é pegar o texto e quando eles não conseguem chegar a, vamos assim dizer, resumindo mesmo, né, a uma interpretação plausível e não conseguem, não querem quebrar a cabeça estudando. Tem um pastor amigo meu, o pastor Marcelo, que ele diz o seguinte, que você para estudar, você vai ter que queimar a pestana, ok? Então esses caras não querem queimar a pestana, ok? Então prefere espiritualizar, alegoriza. E isso não é porque aqui o sentido desse texto aqui, ele é muito mais profundo, a gente não consegue interpretar porque está acima. Isso na verdade é uma fuga. Eu chamo isso de válvula de escape, é de querer escapar, de você querer se debruçar na escritura, meter a cara para estudar. Aí, não, na verdade esse texto aqui ele é assim, ele tem um sentido muito mais obscuro, muito mais profundo. Aí eles alegorizam aquela passagem. É uma forma de fugir de uma verdadeira interpretação bíblica. Um abraço aí, grande Evandro Azevedo. Valeu, abençoado. Tô aqui queimando pestana, coisa interessante. Para que a gente pudesse entender mais aqui, né, seria legal a gente fazer aqui um pequeno panorama, um histórico, né? Mas eu vou fazer bem resumido, resumo do resumo, ok? Esse método alegórico, com seu histórico, de onde é que esse cara, de onde é que veio essa interpretação? Primeiro, vamos deixar logo bem claro que os apóstolos e a igreja primitiva, nos seus primeiros 200 anos, não utilizavam esse tipo de interpretação. Esse tipo de interpretação ele surgiu lá em Alexandria, por volta do século meados do século, finalzinho do século II aí, com um historiador chamado Filo. Filo era um judeu e ele era um historiador em Alexandria e ele se familiarizava muito com dois camaradas. Um era chamado de Heráclito, que era um filósofo do século V antes de Cristo, se não me engano. O cara era antes de Sócrates ainda. Era um grande filósofo esse cara, chamado Heráclito. E Heráclito, ele também teve um problema porque nessa mesma época também existia outro poeta também chamado de Homero, né? Aí para quem estuda história sabe o que eu estou aqui dizendo. E Homero era um cara que ele escreveu algumas obras, né, chamadas de obras clássicas, né? Ai meu Deus do céu, não me lembro. A Odisseia, pronto, lembrei aqui. Me lembrei de a Odisseia, é muito conhecida. Tem até filmes aí que a galera faz no mais. Tinha outra aqui bastante conhecida. A Ilíada, se eu não me engano, parece que o nome é esse, a Ilíada. Então isso aí eram as ideias de Homero, né? Isso aí tem muito a ver também com a questão do dualismo, né? Do mundo físico e um mundo superior. Então existe um mundo inferior e um mundo superior. Aí já entra a questão do platonismo. Eu sei que vem todo esse negócio até chegar em Filo. Okay? Então Filo, ele com base nas ideias de Heráclito e de Homero, e todo esse sarapato, eu estou aqui fazendo resumo do resumo, é muito mais do que isso, ok? Mas eu não tenho tempo para ir tintim por tintim, porque senão vai ficar gigantesco e fica chato, ok? Mas você vai pesquisar essas coisas que eu estou dizendo, que você vai ver se não vai bater em cima, ok? Então aí, começou com Filo, e Filo começou a desenvolver esse método de interpretação e empregar
ok? Na literatura, por exemplo, assim, do Antigo Testamento também, ele começou a fazer essas questões aí. Aí isso aí foi se desenvolvendo, aí chegou em outro cara, que estou aqui voando aqui o nome, cara, que agora eu inventei de fazer esse pequeno programa aqui, me pegou de surpresa. Mas aí chegou em outro cara, que eu vou aqui ficar devendo nome a vocês, até chegar em Orígenes. Aí quando chegou em Orígenes, eclodiu. Não, Orígenes é o cara, é o pai da igreja, é o grande eclesiologista, o cara papapá, o cara foda. Então a partir de Orígenes, a igreja começou a abandonar o seu método de interpretar literal, que era um método utilizado pelos primeiros pais apostólicos, a igreja primitiva, pelos apóstolos. E aí o Orígenes desenvolveu isso aí e colocou, e aí deu o seu pontapé inicial até chegar em Agostinho, e por aí foi se desenvolvendo até chegar a um certo período da história onde ele chegou na Reforma. A Reforma, viu? Outra coisa aqui bem interessante, eu não vou aqui entrar em detalhes tintim por tintim, mas você aprenda a separar a teologia da Reforma com teologia reformada. A diferença nisso aí, viu, minha gente? Tem teologia da Reforma e teologia reformada. A teologia da Reforma condenou veemente esse sistema de método alegórico. Eles condenaram, não se passou no crivo de jeito nenhum. O próprio concílio no ano 500 e alguma coisa, eu esqueci agora o nome desse concílio, esse concílio ele também repudiou esse método alegórico, porque ele trazia várias complicações e embananou muita coisa na história da igreja, ok? Então, a partir de Filo, com as ideias que ele juntou, né, de Heráclito, de Homero, de Platão, e saiu juntando tudo isso aí com a helenização, pronto. Aí foi que entrou mesmo a questão da mitologia grega, com esses deuses gregos inventados por Homero, né, como Poseidon, como Zeus, Diana, e por aí vai, todas essas divindades gregas, ok? Então aí foi crescendo, até chegar em Orígenes, aí a partir de Orígenes, do ano 200 e para lá, e aí a igreja se desvencilhou por essa influência, ok? Mas, ou seja, ó, aí, isso aí em Alexandria, certo? Mas em Antioquia existia lá outra escola também. Eu vou ficar aqui devendo aqui também o nome do camarada, porque é muita coisa, muita história, e para decorar tudo, gente, não dá pra mim não, ok? Mas eu tenho tudo isso aqui em livros, ok? Olha que coisa interessante aqui, ó. Olha que coisa boa, gente. Esse livro aqui, ó, História do Cristianismo, ele fala sobre isso, ok? Quer saber? Compre esse livro, deixe de ser pirangueiro, compre. Você vai entender melhor, ok? Não dá pra me fazer aqui tudo que eu já vi desse livro, porque é muita coisa, eu vou pirar aqui o cabeção, tá ok? Mas na escola de Antioquia, eles chegaram a fazer várias pesquisas e viram que eles necessitavam voltar para o método literário, gramatical, histórico-gramatical, ok? Aí ficou essa disputa entre a escola de Alexandria e a escola de Antioquia, e aí depois você vai procurar que tem outros caras que é até mais afiados do que eu para falar sobre essa questão da história do surgimento desses métodos de interpretação. Valeu? Ok? Então, você viu lá a definição. Então, a definição pequena, tem aqui muitas coisas, mas, ou seja, ela tem o seu objetivo primário, é pegar o texto literal e o tornar secundário. Esse é uma das definições. Então, ó, aqui tem um camarada chamado Charles T. Friedgen. Ele diz aqui o seguinte, ó, sim, aqui continuando o resto da definição, certo? Segundo Ham, ele diz o seguinte, ó, nesse método, o significado histórico é negado. Olha que perigo aí, ó. Ou desprezado. E a tônica recai inteiramente no sentido secundário, de modo que as palavras ou os acontecimentos primeiros têm pouco ou nenhum significado. Ok? Aí Friedrich vai resumir essa definição e ele vai colocar uma interrogação nesse ponto aí e vai dizer o seguinte, olha só. De acordo com esse método, o sentido literal e histórico das escrituras, ó, é completamente desprezado. Então, quando você despreza o que realmente o sentido histórico, o valor histórico que esse texto tem,
que tinha para o autor ao encaixar essas palavras nesse tempo histórico aqui, é totalmente desprezado. Então, quando você despreza, você abre a sua mente para mil e umas interpretações. E aí você consegue validar qualquer texto para se embasar com qualquer coisa que você se identifica. É resumindo aqui o que ele quer dizer aqui, ó. E cada palavra e acontecimento, ó, é transformado em alegoria de algum tipo, já para escapar, ó, de dificuldades teológicas, já para sustentar certas crenças religiosas estranhas. Olha como esse cara aqui colocou o perigo de se utilizar esse método alegórico, ok? Ele vai aqui dizer o seguinte, agora o autor do livro: parece que o propósito do método alegórico não é interpretar as escrituras, mas perverter o verdadeiro sentido delas, embora sob o pretexto, olha só, de buscar um sentido mais profundo ou mais espiritual. Ou seja, né, o cara que utiliza esse método para interpretar, né, na verdade ele não quer quebrar a cabeça estudando. Ele não quer queimar a pestana lendo livros, buscando em comentários, em dicionários, em léxicos. Eu não estou dizendo aqui que é necessário, é claro, você ser um perito nas línguas. Também não é isso. Não tem necessidade de você ser um perito. Mas se você puder ser, meu irmão, amém. Ok? Mas, na verdade, esses caras eles querem fugir de estudos. A verdade é essa. Então, essa é a pequena definição. Então, vamos lá. Vamos ver quais são os perigos que esse método ele pode oferecer quem o utiliza. Mas os caras que utilizam, eles não estão nem aí. A gente aqui já viu claramente que o texto original, o contexto ali original, eles não estão nem aí, não interessa para eles. O que interessa, né, é o espiritual, é o que está lá por trás, de acordo com a sua imaginação, que é justamente o que Heráclito tinha na sua cabeça quando ele lia Homero. Ele chegou à conclusão de que aquilo que Homero escreveu não era para ser interpretado literalmente, né? Mas a verdade maior estava ali por trás das palavras ali que Homero queria trazer, ok? Vamos voltar aqui para cá. Os perigos do método alegórico. Então aqui ele separou aqui em 3. Tem muitos, certo? Tem muitos. Mas eu vou ficar apenas com 3 para a gente não se estender muito, né? E aí depois você tira suas próprias conclusões. Você pode buscar subsídio em outros camaradas aí que eles também, possivelmente eles podem mostrar outros, mas com certeza, de tantos que eles mostrarem, um desses daqui eles vão passar por eles, ok? Então, o método alegórico ele é repleto de perigos e que torna inaceitável um intérprete da palavra. Então, qual é o primeiro perigo? Já que de cara, sabe qual é o primeiro perigo? Primeiro, é que esse método, na verdade, não interpreta a Bíblia. Como ele não interpreta, já se torna um perigo. Olha só, o primeiro perigo do método alegórico é que ele não interpreta as Escrituras. A afirmação aqui é de um cara chamado Terry. Eu já citei aqui muito quando eu estava fazendo aquelas videoaulas refutando o pós-tribulacionismo. Olha o que é que esse cara vai afirmar com relação ao método alegórico, que não interpreta. Ele não interpreta. Ele vai dizer o seguinte, ó: será imediatamente percebido que seu hábito é desprezar o significado comum das palavras, ó, e dar asas a todo tipo de especulação fantasiosa. Olha aí o perigo que esse cara aqui está falando, certo? Ó, ele não extrai o sentido legítimo da linguagem de um autor, mas insere nele todo tipo de extravagância ou fantasia que um intérprete possa desejar. Como sistema, portanto, ele se coloca além de todos os princípios e leis bem definidos. Olha só. Então, qual é o primeiro perigo? O primeiro perigo é que esse método ele não interpreta as Escrituras. A interpretação se torna secundária. E o que é que vai entrar no lugar do intérprete? A sua imaginação. Então você tem a Disney à sua disposição, Hollywood, a Warner, a Fox, Paramount, né? Aqui, ó, como Vingadores, é um mundo imaginário para você estar livre, para você fazer o que você quiser. Então esse
já é um perigo tremendo e muito perigoso. Só em desprezar, meu irmão, o contexto histórico, as palavras do autor, você já está desprezando a inspiração canônica da Bíblia. Eu considero, quem é adepto desse método, para mim, você não crê na inerrância e na infalibilidade das Escrituras. Me desculpe dizer isso aí, mas é o que eu tenho que dizer. Vou repetir. Isso aqui que eu estou falando, meus amados, é apenas para as pessoas que vão assistir no YouTube, né? Você que está aqui no Face, né? Você talvez não tenha conhecimento. Talvez você esteja que nem segue tiroteio. Não estou entendendo nada do que Alexandre está falando, ok? Não é para você, né? Eu tenho um maior carinho por vocês, ok? Outra afirmação aqui de dois camaradas aqui, ó. O nome do cara aqui é um nome bem esquisito aqui, ó. Você também no meu canal do YouTube, ó. Não presta atenção no meu inglês, no nome dos caras, certo? O nome do cara aqui é Joseph Angus e o outro é Samuel G. Green. Olha o que é que esses caras afirmam com relação ao uso do método alegórico. Existe uma liberdade ilimitada para a fantasia. Basta que se aceite o princípio. E a única base da exposição encontra-se na mente do expositor. Olha que verdade interessante esse cara falou. A exposição está na sua mente. A sua fantasia vai depender de como você está. Ok? Ó. O esquema não pode produzir nenhuma interpretação propriamente denominada. Embora algumas verdades valiosas possam ser ilustradas. Ele também aqui deixou bem claro. Ok? Mas olha só, ele vai dizer que é perigoso, né? Porque, irmãos, a mente do homem ela é magnífica para criar coisas. Foi aquilo que eu falei. Olha aí, ó, olha aqui, ó, Vingadores, né? Olha aí Hollywood, olha aí a empresa cinematográfica, a imaginação dos caras, meu irmão. Tudo alegoria. E é o que esse método aqui ele se propõe a colocar, certo? Então, o primeiro perigo que nós temos aqui hoje é que esse método, na verdade, não interpreta as Escrituras. Ok? Vale lá. Segundo, qual é o segundo perigo que esse método ele nos oferece? Eita, e eu esqueci aqui de marcar, não sei nem quanto tempo aí já vai. Viu? Não sei se já está com meia hora, 40 minutos. Eu não quero que fique grande demais para não ficar chato e ficar monótono, ok? Então, qual é o segundo perigo para quem é adepto desse método de interpretação alegórica? Um abraço aí para irmão Eduardo. Deus te abençoe, meu irmão. Viu? Olha só, Eduardo. Esse método aqui alegórico ele é muito perigosíssimo, certo? E aquele camarada lá que dá as aulas de escola dominical lá no seu ministério, ele é adepto desse uso aqui do método alegórico. Por isso que ele sustenta o pós-tribulacionismo. Perigosíssimo, viu? Fica a dica aí, abençoado. Deus abençoe vocês. Um abraço. Voltando. Qual é o segundo perigo que esse método aqui não oferece? Olha só. A autoridade básica da interpretação deixa de ser a Bíblia e passa a ser o quê? A mente do intérprete. Aí a gente vai para a primeira regra fundamental e a regra áurea da Bíblia, da hermenêutica, que é a ciência da interpretação bíblica. Qual é a primeira regra da ciência da interpretação bíblica hermenêutica? Qual é a primeira regra? A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Eita, valeu, Eduardo, 28 minutos. Ô, meu irmão, valeu, velho, valeu. Graças a Deus, abençoe. Voltando para cá, certo? Então, qual é o primeiro regra áurea da Bíblia? A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Mas nesse método aqui, a Bíblia que fique para lá. O que vale é a minha mente, segundo essa definição que a gente vê aqui no método alegórico, ok? A interpretação pode então ser o que, ó? Distorcida. Então, como é que essas interpretações, como não é com base na Bíblia, e sim com base até mesmo na intelectualidade que o cara tem, tá certo? Olha só, a interpretação ela pode ser com base em quê? Nas posições doutrinárias que o próprio intérprete já tem com relação a outros assuntos. A interpretação ela fica ligada ao quê? Ao que a própria igreja tem como credo,
Se o líder da igreja, ele é adepto de posição A, então ele vai pegar tudo e vai jogar para o lado A. Vai ficar tudo ali debaixo da interpretação da própria doutrina da igreja. Ó. Como eu falei aqui, ó, pela autoridade da igreja, a qual ele pertence, ó, pelo seu próprio ambiente social e por sua formação ou por uma enormidade de fatores, ok? Então, fulano é da igreja A, ele está querendo aprender, ele está estudando, mas o líder da igreja A qual ele pertence, ele é adepto desse sistema. Então, a sua membresia vai ficar toda voltada para se sujeitar à autoridade espiritual, que é o pastor, e vão ficar presos nesse método aqui. Porque, não, na minha igreja ensina assim. Oh, não, pelo amor de Deus, ok? Não estou dizendo que as igrejas em si, todas estão erradas. Eu estou apenas aqui mostrando, dando exemplos, ok? Estou dando exemplo. Apesar de conter erro, de conter imperfeição, olha, eu vou abrir aqui um parênteses agora bem interessante. Irmãos, apesar de haver erros, apesar de haver absurdos dentro da igreja, apesar de haver adultérios, de falsidade, de roubalheira, tudo isso aí, meus amados, existe dentro da igreja e existe fora da igreja. Mas eu quero deixar uma coisa bem clara para você. Por tudo de ruim que ainda muitas vezes acontece, infelizmente, dentro de ministérios, a igreja ainda é o melhor lugar para se estar. Irmãos, você não está satisfeito com o seu líder? Você não está satisfeito com o que está sendo dado de alimento para você? Meu irmão, vá para outra. Existe M's e M's. Agora tenha cuidado para você também estar indo, viu? Né? Cuidado para você não sair de um ministério e ir para uma seita aí, que as seitas estão café aí, tragando um bocado aí, sabe de quê? De cara que não está balizado na palavra. Ok? Ele está balizado mais do que os seus mestres dizem por aí. Irmão, se firme primeiro na palavra, mas permaneça firme no corpo de Cristo, que é a igreja. Depois, inclusive essa questão que eu abri aqui o parênteses é porque na nossa live lá com meus amigos lá, com o Sérgio e com o Joãozinho, né, a gente tocou nesse assunto, que esse assunto ele é chamado de um movimento desengrejado. Depois eu vou fazer algumas lives, né, esclarecendo um pouco sobre o que é esse movimento desengrejado. Agora eu não vou falar sua origem, não, eu vou mostrar o que é que acontece nesse movimento desengrejado, porque muitas pessoas estão desengrejadas, ok? A gente vai falar isso aí depois, mas vamos voltar para cá. Então, o segundo perigo é que a base da interpretação não é a Bíblia, ela deixa de ser primária e passa a ser secundária, ou até mesmo ser jogada de lado e passa a ser a mente do intérprete. Eu vou citar agora aqui, ó, uma afirmação que Jerônimo é um dos pais da igreja, né? O cara da Vulgata, certo? Olha o que é que Jerônimo diz a respeito, ó, lá ano 300, lá para trás lá, viu? Olha o que é que Jerônimo dizia já com relação que essa interpretação surgiu no auge da sua vida lá. Okay? Então ele foi contemporâneo lá com os caras e viu a complicação que isso aí deu. Olha o que Jerônimo diz com relação ao método alegórico. Ó. Ele reclama que o estilo mais errôneo de ensino é corromper o sentido das escrituras e arrastar sua expressão relutante para nossa própria vontade, produzindo mistérios bíblicos a partir de nossa própria imaginação. Olha, Jerônimo, o cara que criou a Vulgata. Você sabe o que significa a palavra Vulgata, que vem do latim? Vulgar, né, que é a Bíblia base antiga, a qual o catolicismo romano extrai as suas interpretações, até mesmo a sua... como é que eu vou dizer, meu Deus do céu? Não é interpretação, cara. Tradução. Entendeu? Vulgata. Eu tô aqui, às vezes é resumo de resumo, né? Significa vulgar. Ela era tão ruim que o nome dela é divulgar. Mas o catolicismo romano bota ela como sendo a grande tradução. É a top das top. Não, o nome é vulgar. E o que é uma coisa vulgar? Vulgar tá dizendo o que é, né? Deixa eu pra lá.
Mas olha o que foi que esse cara aqui, ó. Mesmo foi uma tradução tão horrível como a Vulgata, né? Como o próprio nome já diz. Mas isso não quer dizer que eu não estou aqui dizendo que ela também é descartável, viu? Pelo amor de Deus, não vai me... Você aí, viu, o Romano, não vai me crucificar não, pelo amor de Deus. Entendeu? Mas olha só, Jerônimo, esse método aí tá dispensado, não serve não. Ok? Frederic Farrar é um teólogo liberal, mas o cara também é um crítico, né, da Bíblia. Olha o que é que esse crítico vai dizer, certo? Ele diz o seguinte, ó. Quando o princípio da alegoria é aceito, quando começamos a demonstrar que passagens e livros inteiros da Escritura dizem algo que não querem dizer, o leitor é entregue de mãos amarradas aos caprichos do intérprete. É o que acontece com muitos ministérios aí. Entendeu? O membro lá, ele não se preocupa em querer aprender, em querer buscar, e fica só no disse-me-disse lá do seu líder. Ele é levado e é enredado. Aí é onde entra, por isso que Paulo diz, né? Lá em Efésios capítulo 4, se não me engano, lá por volta do versículo 20 alguma coisa, ele diz, né, que os apóstolos, os mestres, eles foram levantados para ensinar, né, e para fazer com que, aplicando já na minha tradução, né, para que a gente não fique sendo levado por qualquer vento de doutrina, porque a doutrina ela é com base em interpretação. Mas quando você não busca conhecer, você não se familiariza com a Escritura, você é levado por qualquer tipo de interpretação. E você vai ficar de acordo com o que a mente do intérprete lá tiver na cabeça. Então, esse é o segundo perigo. Viu lá o primeiro? O primeiro perigo é que não tem interpretação nenhuma. E o segundo perigo é que quando tem, não é com base na Escritura, e sim com base na mente do intérprete. Terceiro e último perigo, para a gente encerrar por aqui, e a gente vai ter que dividir essa aula aqui em duas, certo? Qual é o terceiro perigo? Sabe qual é o terceiro perigo? Que o método alegórico utiliza é que não há meios de provar as conclusões do intérprete. Olha que coisa interessante. Pegou? Resumindo, primeiro, não tem interpretação. E segundo, quando tem, a Bíblia não é a base, e sim a mente do autor, do intérprete, quer dizer. E terceiro, quando ele interpreta, não há meios conclusivos para confirmar suas interpretações. Parece que cada vez vai ficando pior. Pessoal, quando eu olho para cá, ok? É porque eu estou aqui também com o notebook aqui utilizando, e o pessoal aqui fala, e eu tenho que dar aqui atenção, ok? E eu volto para cá, e eu só posso responder depois, ok? Viu, gente? Alguém fizer uma pergunta, não tem como eu interagir com você, pois senão eu vou perder o meu foco e vou sair aqui da linha, e talvez até eu digo uma alegoria aqui, né? Mas depois, se você ficou com dúvida em alguma parte, você pode colocar aí, ok? A pergunta, desde que seja de acordo com o que eu falei aqui no assunto, e eu vou te responder se eu tiver capacidade de te responder, né? Talvez até te responda, mas a mente humana é tão complicado que pode até ser que a minha resposta não consiga suprir a dúvida que você tem. Por isso que eu falo, gente, eu não sou perito aqui no que eu estou aqui fazendo. Eu sou apenas um bisbilhoteiro curioso e meto aqui minha cabeça para ler, para estudar e para tentar entender. E aquilo que eu venho entendendo, eu venho passando para divulgar aqui o nosso conhecimento, ok? Então, viu lá? Primeiro, de novo, vou repetir, vai ficar muito repetitivo. Primeiro, não tem interpretação. Segundo, quando tem, não é a Bíblia, é a mente, é a fantasia do cara. E terceiro, ele não pode dar provas conclusivas de suas interpretações, ok? Eu vou aqui mostrar outra afirmação que esse câmera aqui fala. O nome do cara é Ham. Aqui só está escrito aqui, Ham. Eu não sei nem se é assim se pronuncia. É R-A-M-M. Ham. Só tem isso aqui só. Em um livro aqui dele que não está aqui, certo? Né? Página 65. Ele falando, talvez seja no livro desse cara, né? De interpretação, ele falando, explicando algumas coisas e mostrando os perigos que tem esse método aqui. Olha o que ele vai dizer aqui,
ele não pode estar seguro de coisa alguma. O cara que é adepto desse método, certo? Ó, não pode estar seguro de coisa alguma, exceto do que lhe for ditado pela igreja. E em todas as eras, a autoridade da igreja tem sido, ó, falsamente reivindicada pela presunçosa tirania de falsas opiniões dominantes. Olha como esse cara pegou pesado. Preciso explicar o que ele falou aqui. Ficou bem claro, não foi? Certo? Ele ainda vai acrescentar aqui o seguinte, olha só. Afirmar, ó, que o principal significado da Bíblia é um sentido secundário e que o principal método de interpretação é a espiritualização, ó, é abrir porta à imaginação e especulação praticamente desenfreadas. Olha como é perigoso isso, cara. Aqui, ó. Por essa razão, ó, insistimos em que o controle na interpretação se encontra no método histórico literal gramatical. Ele resume, ok? Então, a gente aqui, praticamente a gente vai encerrar por aqui. Eu vou aqui agora citar um cara chamado Oswald Wallace. Esse Oswald Wallace, deixa eu ver se eu estou vendo aqui, pronto. Aqui, ó. Esse livro aqui, ó. É um livro de teologia sistemática básica, certo? De Charles Colin Halley. Eu não sei falar inglês não, viu, gente? Mas esse livro aqui, ó. Charles Colin Halley, sei lá. Esse cara aqui é aquele cara que tem aquela Bíblia de estudo anotada, certo? Esse cara aqui, nesse livro aqui, ele vai mostrar na escatologia desse livro aqui uma parte onde ele fala sobre os caras que defendem um método, os caras que são defensores do sistema de escatologia pós-tribulacional. E aqui ele cita muito aqui esse camarada aqui, ó, Oswald Wallace. Ele cita muito aqui esse cara aqui, ok? Se você quer conhecer um pouquinho, você compra aqui esse livro. Esse livro aqui ele é baratinho. Ele tá até em promoção na internet. Ele parece que tá... Eu vi lá em uma loja lá, parece que foi por R$ 39,90. Ele é grosso, ó, teologia sistemática. Ele é bom pra caramba. Esse livro aqui ele é um dos primeiros que eu comprei. Eu comprei esse livro aqui em 2011. Ele já tá bem riscado. Eu já fui pra cima e pra frente e pra trás com ele. Ai, meu Deus do céu. E ele fala aí, Oswald Wallace, ele fala, Charles aí, ele fala muito sobre esse Oswald Wallace. E esse Oswald Wallace, ele é um dos propagadores do método alegórico. Agora, vê que contradição vai aparecer aqui agora. Esse cara ele defende que é o top. A princípio ele é pós-tribulacionista, ele quer passar pela tribulação. Vá com Deus. Olha o que é que esse cara vai dizer, olha só. Aqui é o autor, certo? Vai dizer o seguinte, ó, que esses perigos existem e que o método alegórico de interpretação é usado para perverter as escrituras, ó, é reconhecido por Oswald Wallace. Ele próprio defensor do método alegórico, ó, no campo da escatologia. É o que está naquele livro lá que eu falei. Olha o que é que esse cara aqui, viu o que foi que ele falou aqui? Interessante. O cara é defensor, mas ele mesmo reconhece o espírito que tem. Então sai dessa onda, meu irmão. Olha o que ele vai dizer, Oswald Wallace, propagador e defensor desse método. Olha o que ele vai dizer. Se a interpretação figurada ou espiritual de determinada passagem é justificada ou não, depende somente de ela fornecer ou não o sentido verdadeiro. Você entendeu o que foi que ele falou? Ó, se for usada para esvaziar as palavras de seu sentido claro e óbvio, privando-as de sua intenção clara, então, alegorização ou espiritualização são termos de pejoração bastante merecida. É pro cara rico um negócio desse, não é interessante? Ele disse que o negócio aqui ele defende, ele diz que é uma coisa boa, mas ele mesmo reconhece que isso aqui é perigosíssimo. Então por que tu não sai disso, Alice? Ok? Assim, os grandes perigos inerentes a esse sistema são a eliminação da autoridade das escrituras, a falta de base pelas quais averiguar as interpretações,
a redução das escrituras ao que parece razoável ao intérprete e, por consequência, ó, a impossibilidade de uma interpretação verdadeira das escrituras, ok? Vou parar por aqui. A gente vai ficar só por aqui hoje, nesses três períodos aqui, claramente já é suficiente para chegarmos à conclusão de que o uso desse método, ele é danoso, ele traz sérios problemas, como vem trazendo na história da igreja. E como deixa bem claro aqui, aqui não deixou, né? Apenas aquele panorama que eu fiz, certo? Joãozinho, tu já chegou agora no final, viu, Joãozinho? Estou terminando agora. Ó, vamos marcar lá com o Sejão, pra gente botar aquele negócio lá pra frente lá, viu, João? Hoje aqui foi uma particular minha, certo? Eu estou aqui falando de outros assuntos que não são do que a gente vinha falando lá, viu, Joãozinho? Né? Que é outra coisa totalmente diferente, mas tem a ver mais com teologia e com interpretação bíblica, certo? O pessoal aí estava cobrando, viu, João? Aquele nosso leve lá, cara, o negócio lá foi bacana pra caramba. Voltando aqui para vocês. Então aqui a gente já viu aqui que esses 3 pontos que eu mostrei, eles já são suficientes como provas, né, de que esse método é um método que não deve ser utilizado porque ele é perigosíssimo. E é através desses métodos aí que muitas heresias são embasadas e muitas vezes elas são tidas como que verdadeiras, né? Mas quem realmente se debruça no ensino e no estudo sério, ele vai ver que isso aí é muito perigoso, ok? Joãozinho, daqui a pouco eu vejo esses comentários teu aí, mas daqui a pouco fique tranquilo, daqui a pouco eu dou uma olhadinha aqui, que é pra mim aqui não perder aqui o foco, valeu? Deus te abençoe, irmão. Então, voltando, viu? E principalmente para vocês aí que vão assistir, que estão assistindo ou que assistiram aí no canal do YouTube, né? Até aqui o que eu falei, se você não concordar, irmão, fique em paz, ok? Não precisa você fazer aí comentários pejorativos ou para querer atacar. Porque se você fizer comentário para atacar, você só vai estar perdendo seu tempo e você só vai estar mostrando que tipo de cristianismo você está vivendo. E cuidado aqui, o Hulk está aqui, o Hulk ele é meio furioso, ele vai lá e vai sentar a madeira no seu comentário também, ok? Então é por aí, irmãos. Vocês possam saber filtrar, certo? Saber filtrar essas coisas que eu falei aqui, essas poucas coisas aqui. A gente vai continuar na semana que vem, né? E aí a gente vai ver aqui o porquê dos caras que são adeptos desse método. Por que eles são adeptos? Eu vou só adiantar. Sabe qual é por que eles são adeptos? Primeiro, porque eles dizem que o Novo Testamento faz uso desse método. Será que faz uso desse método? Será que o Novo Testamento, por fazer, será que ele sanciona você a utilizar? Segundo, porque existem pessoas adeptas desse método. Porque eles dizem que Paulo fazia uso desse método. Será que Paulo fazia uso desse método ou ele interpretou uma alegoria no Novo Testamento? Vou deixar essas perguntas para vocês, ok? Então vou parar por aqui. Irmãos, que Deus abençoe você e que vocês também possam estar orando pela minha vida, pelo esse meu ministério, orando por todos nós, ok? Orando para que a gente possa ter mais iluminação, vamos assim dizer, que o Espírito Santo ele possa trabalhar na minha mente, no meu coração, na minha cabeça, para que eu possa trazer mais um argumento mais claro e também mais próximo da verdade bíblica, que é a palavra de Deus, ok? Algumas coisas aqui que eu falei, se de repente aqui eu fui como uma injeção em você, meu irmão, é apenas uma anestesia. Daqui a pouco ela vai baixar e você vai ficar de novo tranquilo, ok? Então que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Amém?